Nesse momento quero fazer um momento de ceia com vocês. Você pega aí o seu pão, seu suco de uva. E eu sei que nesse momento de dificuldade que a gente está passando, talvez você possa nem ter o pão e o suco de uva, né? Ainda que a gente tenha colocado no grupo que aqueles que assim não tivessem, que nos procurassem, que a gente ia providenciar para vocês, mas talvez você possa ter se envergonhado, alguma coisa do gênero. Então eu digo para você, você pode aí pegar nesse momento seu copo com água, qualquer algo sólido que você tem aí, que seja comestível, para que a gente possa fazer esse momento. O ideal é que você tenha o pão e o suco de uva, mas esse é o momento da gente entender o sacrifício do Senhor Jesus. E principalmente, às vezes eu vejo que muitos pensam que ceia é um elemento que expurga pecado. Não, o que expurga pecado é o sacrifício do Senhor Jesus. A ceia é um elemento é o Senhor Jesus, né? O pão é o corpo do Senhor Jesus, o suco é o sangue do Senhor Jesus, e isso feito em comunhão nos torna corpo de Cristo. Então a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo falando que muitos dormiam, muitos estavam morrendo, muitos já estavam mortos, porque estavam fazendo isso de maneira indigna. O que é fazer de maneira indigna? Tomar a ceia não estado conectado ao corpo. Então perceba que nós não estamos falando de uma filiação numa igreja, nós estamos falando em você ser igreja, em você ser corpo de Cristo, em você estar conectado aos irmãos, a você estar promovendo a palavra de Deus, em você estar trabalhando em prol daquilo que a igreja trabalha, você está envolvido na comunidade de fé a qual você está inserido. É isso que ele está falando. E essa celebração de ceia, ela sela isso, ela é uma afirmação aos céus, aos principados e a potestades, dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo. E lembre que um corpo, ele não é composto somente de uma mão. Nós não podemos falar que somente uma mão é corpo. Eu não posso falar que somente um pé é corpo. Eu não posso falar que somente a cabeça é o corpo. Não, o corpo ele é constituído de cabeça, né? Aquela velha historinha que a gente aprendeu, aquele conceito que a gente aprendeu na escola, né? Cabeça, tronco e membros, né? Isso é o corpo. Então você olha nesse sentido, você enxerga nesse sentido a igreja e veja que parte do corpo você é. Alguns vão ser partes visíveis, outros vão ser partes invisíveis. E perceba que, usando a analogia do corpo, aqueles que são invisíveis são os mais essenciais. Então perceba, ninguém vê o cérebro de uma pessoa, ninguém vê o intestino de uma pessoa, ninguém vê o rim de uma pessoa, mas são elementos extremamente essenciais à vida. Ao passo que aqueles que você vê mão, você vê olho, você vê pé, e se vier a faltar algum desses, o corpo ainda continua funcionando. Então às vezes a gente pensa que o que está aparecendo do corpo é o essencial, né? Às vezes a gente pensa, o pastor, o cara que está aparecendo, o cara que está pregando. Não pense dessa maneira, não. Talvez você esteja às escondidas, talvez você esteja atrás dos bastidores, e muito provavelmente você é tão essencial quanto aquele que está aparecendo. Amém? Nesse momento, então, você pode aí comer o seu pão e tomar o seu suco de uva. Entra, a porta está aberta, tudo ao seu favor. Desejamos mesa com o Salvador. Mostra-nos tua glória, Rei de imenso amor. Nunca mais seremos os mesmos, incomparável, não posso resistir.
Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela tua ordenança da ceia, onde ela é uma expressão onde podemos enxergar nela, meu Pai, o teu amor, a questão do amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A ceia conecta a tua pessoa a nós e a nossa pessoa aos demais irmãos. E nós queremos te agradecer por isso, meu Pai. Queremos te agradecer por essa verdade fazer sentido para a gente, meu Pai. Se há alguém, meu Pai, que está nos assistindo e que essa verdade ainda não penetrou o coração dela, onde essa pessoa muitas vezes pensa que a ceia é para aqueles que têm um desempenho espiritual, meu Pai, destrói esse sofisma, destrói, meu Pai, esse entendimento. Faz, meu Pai, com que essa pessoa se conecte, meu Pai, a Ti e ao Teu corpo, meu Pai. Nós te louvamos. Eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero nesse momento também trazer a palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês sobre uma palavra que o Senhor me deu, cujo tema é desculpas destrutivas. Desculpas destrutivas. Eu quero, para poder amparar esse pensamento, estudo, entendimento que nós vamos ter, eu quero te convidar para abrir em Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, vai dizer assim a palavra de Deus: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Amém. Desculpas destrutivas. Sabe, quando a gente vê esse texto, né, Gênesis é a base de todas as coisas, e para que a gente possa começar e te trazer um entendimento da maneira correta, eu vejo que um erro que as pessoas incorrem no entendimento da palavra de Deus é que muitas vezes quando lê um texto como esse, onde vai falar que Deus perguntou ao homem, né, em algumas traduções vai estar escrito aí a palavra Adão, né? Mas quando a gente vai olhar a palavra original no hebraico que está aqui escrito, na verdade ele não está falando exatamente num sentido de Adão, ele está falando num sentido de humanidade. Então não fique pensando que foi um homenzinho que fez a coisa errada e por consequência disso, você que não tinha nada a ver com isso, está pagando preço. Não é. O que está falando aqui é de uma dinâmica humana, de homens que carregam, né, de alguma forma, uma raiz de pecado. Quando a gente falou ao homem, enxergue aí você, eu me enxergo nesse texto. E a gente está falando do texto da queda, onde Deus tinha preparado todo um jardim, todo um ambiente propício para a criação que Deus tanto ama, porque é assim que Deus faz. Deus tem uma morada, Deus tem algo maravilhoso preparado para nós.
E muitas vezes nós somos colocados em jardins preparados por Deus nesta vida, e por não saber conduzir o local onde Deus nos coloca, muitas vezes nós nos posicionamos fora dele. A expulsão do jardim nada mais foi de uma consequência do homem não ser capaz mais de viver num ambiente onde Deus tinha preparado. Deus não tem prazer em colocar o homem para fora de jardim nenhum. Só que Deus, Ele é um Deus que encaixa as coisas onde elas devem ser encaixadas. Se nós não estamos preparados para sermos encaixados naquilo que Deus preparou, Deus ele vai nos colocando em camadas inferiores até o momento que a gente vai ficando muito distante dele. Às vezes a gente pensa que a queda, às vezes a gente pensa que sair fora dos propósitos do Senhor acontece num único ato. Não, muitas vezes é como uma cebola, onde camadas vão sendo descascadas até o momento que a gente chega no núcleo. Aqui a gente está vendo, no momento da queda, quando Adão cai, e todas as vezes que Deus, como um pai, todas as vezes que nós tropeçamos, todas as vezes que nós caímos, Deus ele vai vir nos inquirir. Se você talvez possa pensar que você possa não ter sido inquirido por Deus, questionado por Deus, mas talvez nesse pensamento que você possa ter, isso reflete não uma maturidade espiritual, isso não reflete qualquer outra coisa, senão uma falta de ouvidos espirituais, falta de olhos espirituais, porque todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós quebramos, atentamos contra a aliança de Deus, Deus ele vai vir nos inquirir. Qual pai que vê o filho fazendo algo que não é correto e não vai inquirir o filho? Não vai chegar para o filho para quê? Não para poder puni-lo, mas para poder ensiná-lo que aquilo não é correto. E eu vejo que muitas vezes, quando Deus vem nos inquirir, ou quando nós somos colocados em situações aqui na terra, diante de um chefe, diante de uma situação que a gente possa ter se envolvido, e Deus pode usar uma pessoa para vir nos inquirir de algo errado que nós podemos ter feito. Eu vejo que grande parte das pessoas, elas vão falar assim, mas me desculpa por isso, foi sem querer, Deixa eu falar um negócio para vocês. Parece que eu vejo que quando você vai se aprofundando na palavra, quando você vai se aprofundando na intimidade com o Senhor, fica parecendo que é um episódio da série do Chaves. Quando o Chaves aprontava, fazia das suas molecagens, fazia das suas travessuras. E quando ia lá o seu Madruga, ou ia o seu Barriga, ou ia a dona Florinda, poder falar com ele, aí ele falava o quê? Foi sem querer, querendo, E esse foi sem querer, querendo, o que era? Era um vício de linguagem do Chaves, para que ele, de alguma forma, tentasse escapar das penalidades que viriam advindas da besteira que ele fez. A gente percebe que Chaves, ele falava não foi sem querer querendo, e no mesmo segundo, se fizesse uma outra pergunta para o Chaves, ele mandava outra patifaria. Por quê? Porque aquilo, foi sem querer querendo, trazia somente um sossego na alma do Chaves. Trazia somente uma resolutiva para que ele não sofresse os danos por aquilo que ele fez. Quando a gente vê o Chaves nada mais é do que um reflexo de Adão. O Chaves nada mais é do que um reflexo daquilo, como eu disse para vocês, não entendam isso como Adão, entendam isso como humanidade. O Chaves é um reflexo da humanidade. Na verdade, eu deveria trocar o nome dessa pregação para foi sem querer querendo. Porque quando Deus ele chega para poder inquirir
a primeira camada, né? A primeira pessoa que se envolveu com aquele pecado, que foi Eva. O que a Eva vai dizer, né? Ela perguntou a Deus, no versículo 11: quem fez saber que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse o homem, olha para você ver, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Perceba que Adão, ele traz apenas uma desculpa diante de Deus. E sabe, estamos vivendo em tempos onde a gente tem se apoiado muito nas nossas desculpas. As desculpas, elas são muito perversas, né? Como eu disse no título da mensagem, a desculpa é algo muito superficial, porque até mesmo quando a gente vai analisar a etimologia da palavra, né? É o desculpa. É uma tentativa humana de tirar a culpa de si mesmo. Mas a culpa de si mesmo, ela não vem senão porque a pessoa não está alinhada com os propósitos de Deus. Ela não está alinhada com o pensamento de Deus. E quando nós não estamos alinhados com o pensamento de Deus, nós vamos acabar cometendo delitos que desagradam a Deus. Só que ao invés de buscarmos um alinhamento, nós mais gastamos energia buscando o quê? Não sermos punidos, não sofrermos as consequências por aquilo que nós fizemos. E quando nós vamos ver em toda caminhada com Deus, tudo aquilo que se é feito, né, com o Senhor, tem uma consequência. Desculpas servem somente para que a gente tenha um repouso na nossa alma, para que a gente possa ir embora para a nossa casa e colocar a nossa cabeça no travesseiro, para que a gente possa no outro dia cometer outro delito para pedir outra desculpa. A gente entra num ciclo. A desculpa, ela é muito perversa, porque ela nos coloca num ciclo onde nós não nos elevamos, onde nós não prosperamos, onde nós não chegamos aonde Deus quer nos levar. Deus, ele não está preocupado, não está nos pedindo por desculpas. Deus, ele procura de nós um clamor por perdão diante dele. E o perdão é diferente da desculpa. Deixa eu até te falar, tem até uma chave em cima disso. A desculpa, ela te distancia do perdão, porque o perdão é fruto da pessoa que sofreu o dano, ou daquele que cuida de você, no caso Deus, que Ele cuida de nós. O perdão é quando Deus enxerga dentro de nós uma mudança de mente, uma mudança de trajetória, um arrependimento genuíno por aquilo que fez. E existem alguns indicadores na nossa vida que apontam para quando a gente se arrependeu ou não. Existem alguns indicadores na nossa vida que apontam para nós quando foi simplesmente um pedido de desculpa ou foi um clamor por perdão. O pedido de desculpa, ele não muda 1 milímetro no teu caráter. O pedido de desculpa, muito pelo contrário, ele piora a situação da tua alma. A tua alma vai se transformando, ela vai ficando cada vez mais corrompida, ela vai entrando cada vez mais num buraco, onde cada vez mais desculpas vão sendo geradas, ao passo que o perdão é diferente. O perdão, ele te eleva, o perdão traz arrependimento, e o arrependimento te traz para mais próximo de Deus. E quando você chega mais próximo de Deus, mais adoração é gerada. E quanto mais adoração é gerada, mais similaridade com Deus. E quanto mais similaridade com Deus, mais vida correta e mais vida bem-aventurada nessa terra. Então, um te leva para baixo, outro te leva para cima. Então, perceba que ali virou um jogo de empurra. Deus, ele chega para Eva, né? Deus chega para Adão, é a mulher que tu me deu. Aí Deus, então, e é muito legal porque a Deus a gente não engana. Deus, ele tem as suas maneiras de nos encurralar.
E ali naquele jogo de empurra-empurra, naquela dança das cadeiras que estava acontecendo ali no jardim, Deus, sem problema nenhum, sem gritar, sem estresse. Então ele fala, então eu vou falar com a tua mulher. Aí ele chega para Eva e fala, Eva, e daí? Por que vocês comeram do fruto? Por que houve essa quebra de aliança? Ela então, a serpente, né, que estava aqui dentro, ela me enganou. Então perceba que as desculpas, a gente não para, Satanás nos cega para isso, o sistema desse mundo nos cega para isso. As desculpas ofendem a Deus, por quê? Porque é como se nós estivéssemos no nosso inconsciente dizendo para Deus, foi as condições, foram as circunstâncias a qual o Senhor me fez estar, que me fizeram praticar essas coisas, portanto, eu não sou tão culpado assim. Perceba que quando a gente vai conversar sobre santidade, quando a gente vai trocar ideias sobre vida santa, a pessoa que não está muito afim de dar as mãos para Deus e ter uma vida santa, ela fala assim, mas também, eu sou ser humano, mas também eu sou homem, né? Eu não sou Deus. E deixa eu te falar uma coisa, a natureza de Cristo, o Espírito Santo em nós, Ele não tem que fazer com que a gente seja cada vez mais Adão. A natureza de Cristo em nós tem que fazer com que cada vez a gente seja mais Cristo. É justamente o inverso, e parece que a gente fica nos apoiando nas desculpas adâmicas. A gente fica jogando para Deus a questão das circunstâncias. Mas agora eu deixei de orar, porque sabe, é pandemia. Mas agora eu deixei disso, porque está na hora da gente dar um basta nisso. Está na hora da gente deixar as nossas desculpas de lado. Está na hora da gente partir para algo que nos eleve ao coração de Deus, que faça com que a gente chegue para mais perto do Senhor. A gente vai ver que quando a gente faz uma análise, e culto de ceia é justamente isso, a gente fazer uma análise mais rígida de nós mesmos. É sempre bom a gente estar fazendo análise de nós mesmos. Mas eu creio que culto de ceia, por nós estarmos introjetando no nosso coração a questão de sermos corpo, e que um corpo mal ajustado, ele reflete um Cristo diferente, ele reflete um Frankenstein. Um corpo, o meu pecado, ele reverbera na vida dos irmãos, né? Como se aqui tivesse irmãos, tá, gente? Não fica tranquilo que não tem aglomeração aqui, tá? Só a equipe da mídia. Mas o meu pecado, por mais que muitos neguem, e não é por o fato de eu ser pastor, não. Isso eu falo toda a humanidade. O pecado, ele atinge de forma, o pecado, ele sendo tratado de forma de uma desculpa, ele atinge o mundo de forma coletiva. Ao passo que o perdão recebido pelo arrependimento genuíno, ele faz com que o quê? Com que a humanidade se torne cada vez melhor em alguma parte, de alguma forma coletivamente. Começando consigo mesmo, no núcleo familiar, no núcleo profissional e por aí vai. Então a gente vê que Deus nesse momento, eu tenho plena convicção, diante desse texto eu tenho plena convicção, que se houvesse um arrependimento genuíno, eles não precisariam ser expulsos do Éden. Por que eles foram expulsos do Éden? Para que eles pudessem, fora do jardim do Éden, buscar a santificação através do sacrifício, através de o animal inocente, aquele que não tinha nada a ver com a história, sendo sacrificado. Aquilo de alguma forma era a maneira de Deus para aqueles homens naquela época, daquele entendimento, para que eles pudessem ter o mínimo de consciência da besteira que eles fizeram. É lógico que a gente vai ver pela palavra de Deus, Paulo falando que aqueles sacrifícios, eles caducaram com o tempo, eles perderam o sentido. Por quê? Porque uma vida baseada em desculpas, por mais que se fale do sacrifício do cordeiro, aquilo vai perdendo a essência, aquilo vai perdendo o peso dentro de nós.
Quanto mais usamos de desculpas nessa terra, mais o sacrifício de Cristo perde o seu propósito dentro do nosso coração. O sacrifício de Cristo ele vai se tornando inócuo. O sacrifício de Cristo ele vai se tornando sem efeito na nossa vida, quando nós tomamos uma postura de sermos excelentes pedidores de desculpas e péssimos homens que se arrependem. Todo homem bom em desculpas, ele é um péssimo homem a se arrepender. Isso é muito perigoso, porque as desculpas nos afastam de Deus. Existem desculpas dos nossos pecados que cada vez mais nos afastam de Deus, porque é somente uma tentativa de tirar o peso das costas, mas não um trabalhar para que a consciência venha a ser modificada. Pessoas pedem desculpas porque, por exemplo, um assassino pode pedir desculpas para a família de uma pessoa que ele assassinou, para que o peso, para que a sua consciência fique livre daquele delito. Mas se ele não se arrependeu por aquilo que fez, a vida dele só se tornará uma vida de assassinar outras e outras pessoas, porque aquilo não trouxe transformação no seu coração. Existem desculpas que nos afastam do perdão. Existem desculpas que nos afastam do propósito que Deus tem para a nossa vida. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 57. Vai dizer assim, Lucas capítulo 9, verso de número 57. Então nós falamos de desculpas que nos afastam daquilo que Deus tem para nós, nos afastam do perdão de Deus. Eu vou mostrar para vocês desculpas que nos afastam do propósito. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar a seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui está o retrato de pessoas que são chamadas por Jesus. E isso, não pense que foi somente com eles, que estou falando da gente. Muitas vezes Jesus ele tem um chamado para a nossa vida, e a gente tem uma desculpa na ponta da nossa língua, para que a gente possa justificar a nossa falta de compromisso com aquilo com que Deus tem nos chamado, ou melhor, para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Jesus, ele está caminhando, pregando o Evangelho. Capítulo 9 de Lucas, ele fala muito dessa questão de envio, né? E Jesus, ele é muito claro. Eu amo Jesus também por causa disso. Eu procuro ser muito dessa maneira, né? Onde Jesus, ele é bem claro, falando assim, ó: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que ainda que nós estamos vivendo, segundo a prerrogativa desse mundo, a gente não tem nada garantido a título de conforto para poder seguir Jesus.
Então, eu vejo que muitas pessoas já começam, lembra que eu falei das camadas? Eu vejo que muitas pessoas já morrem nessa camada, onde talvez enxergam algum tipo de glamorização, que até mesmo o sistema desse mundo trouxe até para a igreja, até para pastor, até uma série de coisas. Tem gente que olha no glamour da coisa e não entende que existem coisas mais profundas por trás disso, né? Só que quando a gente vai buscar Jesus, não ficar buscando coisas por aí, mas quando a gente vai na essência, Jesus vai falar: ó, você quer vir atrás de mim, você quer vir após mim, você quer falar, você quer pregar o meu reino, eu não garanto para você uma vida luxuosa, eu não garanto para você. Pode ser que tenha? Pode. É errado quem tem? Não, se foi Deus que deu, tranquilo. Se ele faz isso honrando a Deus com os seus bens, com a primícia, com o dízimo de tudo aquilo que ele tem, se ele socorre os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, amém. O problema não é esse, o problema é pautar a vida simplesmente buscando um conforto para hoje, que vem do céu. Não é assim. Então Jesus, ele é bem claro: quer me seguir, eu não garanto nenhum conforto. Eu não garanto nenhum conforto, mas eu garanto satisfação de coração. Eu garanto plenitude de espírito. Eu garanto plenitude de alma. E garanto ainda um reino eterno de gozo e satisfação, você começando a viver isso desde já. Então ele começa a aprofundar. E sempre tem os mais, né? Sempre tem o cara oba-oba, né? Sempre tem o cara que ele quer ser o primeiro. Isso em parte é bom, mas em parte, quando o cara ele quer ser o primeiro, mas somente é o gargantão, somente é o cara que quer falar para fazer bonito, é esse cara aqui, né? É o cara que disse assim, ó, no verso 61, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Sabe quem que é esse cara aqui? É aquele que sabe que o irmão está precisando de ajuda, e ele fala assim: pô, cara, eu queria te ajudar, mas sabe, aquele dia eu não pude. Às vezes eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque Jesus, ele fala que a gente vai dar conta de tudo aquilo que a gente falou. Toda palavra vazia, toda palavra frívola, isso está sendo contabilizado lá no céu. Ele queria se despedir dos de casa. E Jesus sabia muito bem que se despedir dos de casa para esse indivíduo aqui, ele não retornaria mais. Ele era um cara que, muito provavelmente, ele não retornaria mais, porque é um cara que ainda estava com o cordão umbilical amarrado com a sua família. E quando Jesus nos chama para ir após ele, lógico que nós vamos honrar a família, nós vamos honrar quem tem que ser honrado, mas a partir do momento que você foi com Jesus, a partir do momento que você topou o propósito que ele tem para a tua vida, não use mais desculpas para poder olhar para trás. Ah, mas eu não posso porque é minha esposa, eu não posso porque é meu pai, eu não posso porque, cara, corta. A partir do momento que você topou, entra, vai e não olhe para trás, porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. O cara que olha para trás, ele é meio homem diante de Deus. Deus não trabalha com meio homens, Deus trabalha com integridade, Deus trabalha com pessoas íntegras. Ele tem outro camarada aqui, né? Ele fala assim, segue-me, verso 59. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar o meu pai. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes quando as pessoas não têm conhecimento do contexto que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus fala assim, né? Mas Jesus insistiu. Foi o que Jesus falou. Jesus, ele insistiu com o camarada, né? Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus está falando aqui? Existia um costume na época, né? Um filho, para poder receber a herança do pai, ele deveria estar inserido dentro da casa, ele deveria estar tomando já
conhecimento de tudo que o pai tinha, então ele precisava estar ali amparando o pai no seu momento de morte. Se caso ele não estivesse ali, ele perderia a herança. Então o que esse cara estava falando para Jesus? Espera meu pai morrer primeiro, eu recebo a herança, aí eu posso te servir. Eu conheço no mínimo umas 10 pessoas que falam assim: ai, no dia que eu me aposentar eu vou servir a Deus. Agora não é hora, né? Às vezes você vai evangelizar alguém. E geralmente isso acontece com pessoas que são, de alguma forma, benevolentes aqui nessa terra, que fazem caridade, alguma coisa. Daí você vai falar com a pessoa: você precisa de Jesus. E fala: não, mas agora não é hora ainda, eu não estou sentindo. Eu não preciso disso, porque eu já faço as minhas boas ações, né? Eu preciso ainda chegar, às vezes, muito comum isso também. Algumas pessoas que entram, né, e se convertem aqui na igreja, e você vai falar assim para ela: vamos se batizar. Ela fala assim: eu ainda não estou preparada ainda, porque são desculpas, onde a pessoa, ela coloca um perfeccionismo diante de Deus, ela coloca metas que o próprio Deus não estipulou para ela. Se Jesus está chamando esse cara aqui para vir atrás dele, uma coisa deixa eu falar para vocês: Jesus não deixa a gente no prejuízo. Se Jesus chamou esse cara aqui para poder pregar o evangelho, e muito provavelmente ele iria perder a herança, você pode ter certeza que Jesus tem o dobro dessa herança preparado para ele. De alguma forma esse cara receberia a herança, talvez nessa vida ou na vindoura. Jesus, ele não deixa ninguém no prejuízo. O problema de muitas coisas, de muitos propósitos que nós perdemos, estão atrelados diretamente a desculpas que muitas vezes, que na maioria das vezes, elas são lícitas. Nós somos muito, a mente adâmica, ela está muito bem trabalhada para a questão de pedir desculpa. A gente já erra com uma desculpa já engatilhada para poder dar. A gente já faz o delito já com uma desculpa preparada. Eu cometi adultério, mas também a minha esposa é uma insuportável. Mas por que você não divorciou antes, em vez de trair a sua esposa? Não, mas sabe, foi algo de momento, foi algo que não estava preparado, foi no momento que a gente brigou, foi o ápice, eu não estava preparado para isso. Então perceba que a gente está cheio de desculpas, sabe? Eu tenho muito medo pelo tempo que nós estamos vivendo. Medo no sentido, não que eu esteja paralisado por isso, mas eu vejo muita gente nisso. Onde nós estamos vivendo num período onde nós, como cristãos, estamos sendo encurralados. Nós estamos sendo colocados contra a parede, onde está começando já um mover para ver quem realmente é joio, quem é trigo, quem realmente vai negar Jesus, quem vai com ele até a morte, quem não ama a sua vida até a morte. A gente está chegando a gente está vivendo já o princípio das dores, não vai vir o princípio das dores, a gente já está vivendo de forma intensa, e o baby já está para nascer. As contrações estão muito fortes, e por mais que a gente invente desculpas, por mais que a gente queira escapar disso, a contração só aumenta, né? E a gente fica deixando de fazer algumas coisas, né? E uma coisa que eu tenho visto muito perigoso para esse tempo, são as pessoas se justificando da questão de não cultuarem mais presencialmente, correndo para online. Há uma justificativa muito boa para isso, né? Há uma desculpa muito boa: mas tem um vírus rolando por aí. Há um vírus rolando por aí, mas sabe que isso está acontecendo? Isso muitas vezes está servindo de desculpa para as pessoas não voltarem mais. Está servindo de desculpa para que as pessoas se tornem desigrejados, autorizados pela igreja. Existe uma classe, que é a classe dos desigrejados, que foram pessoas que se decepcionaram com o sistema de igreja e foram para dentro dos seus quartos.
cultuar de alguma forma. Mas eram pessoas que meio que viviam na ilegalidade, eram pessoas que sofriam uma espécie de preconceito gospel. Mas o inimigo está preparando o terreno para que as pessoas sejam desigrejadas com a chancela da igreja. E usando como desculpa o quê? Tudo isso que está acontecendo. É lógico que existem pessoas que têm patologias que realmente vão ter que se isolar na sua casa, mas a grande maioria não, a vida continua. A vida é maior do que a morte. Isso é um preceito de Deus, a vida é maior do que a morte. Porque eu faço uma pergunta: será que não tem perigo dos encarcerados que estão amontoados, usando drogas, recebendo visitas, recebendo comida que vem de fora, respirando o mesmo ar que nós estamos respirando? Percebe que o índice de morte dessas pessoas não chegam a 10% do que se noticia aqui fora. Mas a gente quer se agarrar naquilo que nos traz conforto para o Adão, mas nós precisamos nos agarrar no perdão e no arrependimento daquilo que nos traz conforto no Cristo. E o Cristo não se escondeu nos momentos de aflição. O Cristo não se escondeu nos momentos de aflição. Nos tempos de Cristo haviam pragas, haviam doenças. A lepra era uma doença perigosíssima. A lepra era uma doença comum na época. Sabe o que faziam? Vamos pegar o doente, isolar o doente num lugar. Os demais, vamos viver em segurança, vamos viver a vida. Parou para pensar que a gente muitas vezes está usando das nossas desculpas para viver isso, e vamos nos tornando cada vez mais distantes do corpo que nós falamos, vamos nos tornando, né, pessoas, né, afastados dentro do seu quarto, e isso estão empurrando para que isso se torne normal. Tá aí. E assim, finalizando, às vezes algumas pessoas que possam ver esse vídeo vai falar assim: ah, mas você está falando, que eu ouço muito de alguns outros pastores que eu vejo que pensam na mesma linha que eu, né? Vão falar: ah, mas você está falando que você quer o presencial porque você quer tirar o dinheiro do povo. Você quer ter o dinheiro do povo. Deixa eu esclarecer a sua mente. A gente aqui tem uma estrutura. Essa estrutura, ela consome água, consome energia elétrica, consome internet, consome equipamento de som, consome a minha vida profissional que eu deixei de lado para poder me dedicar ao pastoreio. Tudo isso tem um custo. E esse custo, né, operacional, ele é elevado, sim. Ele é elevado, sim. Mas eu não preciso, se eu levar esse sistema para a internet, se eu for uma igreja virtual, eu reduzo esse custo, o custo que eu vou ter, eu reduzo ele em aproximadamente 90%. Pergunto, e dentro desses 90%, muitas pessoas vão continuar com a gente. Conhece o nosso caráter, conhece o teor da nossa mensagem, conhece uma série de coisas. Ou seja, o que é mais vantajoso para mim? É mais vantajoso eu ter uma igreja virtual. Porque com a igreja virtual, por mais que a minha arrecadação caia pela metade, ela ainda, o que virá para mim será muito maior do que sustentar essa estrutura. Então perceba que esse argumento que você quer tirar dinheiro do povo não se sustenta diante disso. É justamente ao contrário. Perceba como algumas narrativas, elas não condizem, porque muitas vezes a gente absorve isso porque a gente quer uma desculpa para a gente ficar em casa. A gente quer uma desculpa para a gente não ter relacionamento com o irmão. A gente quer uma desculpa para a gente não poder viver e ser igreja. Mas está na hora, né? Onde Jesus fala que está na hora, e essa hora chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? É integral, é algo que ele não vê consequência, ele não entra em narrativas mundanas para poder não fazer aquilo que é uma ordenança da parte de Deus, onde Deus desde lá de trás disse: ó,
vocês vão se reunir em torno do meu nome. Jesus, quando morre, ele vai lá se reunir com os discípulos. Quando houve o Pentecoste, eles se reuniram. O Estado falou, não vai se reunir. Pedro falou assim, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Vai lá, está lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, 4:29, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui se é 4:29 ou 5:29. Né? 5:29. Vai lá, depois você leia o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Tome cuidado com as desculpas. Deus, ele quer trazer para nós um arrependimento genuíno, onde esse arrependimento possa até trabalhar em nós e dizer assim, será que quando eu estava antes na igreja, onde era tudo permitido, eu estava realmente sendo igreja? É momento de eu me arrepender e trabalhar para que eu seja igreja de verdade agora, porque o noivo está vindo. A gente vai ver que homens de Deus tentaram dar desculpas para Deus. Né? O Maico já pode vir aí para a gente finalizar. Homens de Deus, né? A nossa humanidade, num primeiro momento, ela vai querer dar desculpa para Deus. Um homem que quase perdeu de se conectar ao propósito de Deus foi Moisés. Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, Deus chama ele lá da sarça e fala, Moisés, vai lá, fala. Ele, então, Deus, sabe, mas agora eu sou ruim, eu não sei, eu sou meio grosso na hora de falar. Eu sou meio... Daí Deus falou, mas quem criou a boca? Quem te chamou? E Deus, sabe, uma coisa que Deus ele vai fazendo, ele vai destruindo as nossas desculpas. Ele falou, foi eu que fiz sua boca, foi eu que te chamei. Você não sabe falar direito? Tranquilo, eu quero que você esteja junto, porque eu quero falar com você. Chama seu irmão, Arão, ele vai ser sua boca para você. Ele fala legalzinho, ele tem a maneira correta de falar com a galera, assim, ele tem um jeitinho de falar. Mas você precisa estar aqui, porque a minha voz é com você, a minha parada é com você. Perceba, não tem desculpas, todas as desculpas caem diante de Deus. Mas todo o arrependimento, ele se renova diante de Deus. E tem um texto muito maravilhoso que eu quero trazer esse último versículo para finalizar com vocês. Que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Verso número 10, nós vamos começar a partir do 8, vai dizer assim: portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Paulo está falando assim, ó. Eles estavam reclamando que Paulo ele tinha sido muito duro numa carta com eles, né? E Paulo estava falando assim, ó, eu no começo quando escrevi, meu coração doeu de mandar algo tão duro para vocês, porque vocês estavam merecendo, vocês estavam
Vocês precisavam ser corrigidos pelo Pai. Só que logo quando eu vi aquilo que foi produzido diante de vocês, onde vocês se espantaram com aquilo, onde vocês ficaram até chateados comigo, mas depois se arrependeram da vida errada que vocês estavam tendo, aquilo foi alegria para mim. Então ele faz distinção, porque ele fala que a tristeza, né, segundo Deus, ela traz um arrependimento para a salvação. Ou seja, talvez algumas coisas que a gente possa falar, talvez algumas coisas que estão acontecendo com você nesse tempo, possa estar trazendo uma tristeza, mas se essa tristeza for segundo Deus, ela vai trazer esse arrependimento que gera perdão diante de Deus, que vai fazer de você e de mim uma pessoa melhor, vai fazer de você uma pessoa santa, vai fazer de você uma pessoa, cara, que Deus projetou para ser. Mas o arrependimento segundo o mundo, a tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo o mundo, ela gera morte. O que é essa tristeza segundo o mundo? É essa coisa de a gente pedir desculpa. É essa tristeza que faz a gente pedir desculpa para as coisas. Pedir desculpa muitas vezes porque a gente foi lá ser amigo de uma pessoa e falar a verdade para ela. Sabe, se você foi e falou a verdade para uma pessoa e ela ficou chateada com você, você não precisa ir lá pedir desculpa, você não precisa se arrepender daquilo que você fez. Você foi amigo, você foi Deus na vida dela. Porque as desculpas produzem morte, te levam para cada vez mais para o lado de Adão. E Deus está procurando uma geração que se arrependa, uma geração que clame pelo perdão de Deus, e perdão de Deus só se obtém por meio de arrependimento. A gente vai ver que Davi foi quem foi diante de Deus, justamente por quê? Porque era um cara que diante do erro, não procurava se justificar diante de Deus, não procurava se desculpar. O desculpar é: Senhor, tire somente a minha culpa, o resto a gente vai levando. Não, ele era um cara que falava: errei. E enquanto eu me calei, Salmo 32, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi a minha culpa, enquanto eu não me arrependi, os meus ossos se secaram. Eu fiquei mal, eu fiquei depressivo, eu fiquei chateado, eu fiquei um cara chato, eu fiquei tudo de ruim. Mas quando eu abri a minha boca, reconheci o meu erro diante de Deus, me arrependi, segui em frente, o perdão de Deus veio sobre minha vida e eu segui em frente. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para nós, para esse tempo. Uma igreja pungente, uma igreja arrependida e que viva debaixo do perdão de Deus e não debaixo de desculpas. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada vida, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, por cada família que se juntou a nós nessa noite. E que o Espírito Santo venha abraçá-los, que o Espírito Santo venha trazer arrependimento e perdão sobre a vida de vocês, para que vocês tenham uma vida digna e agradável aos olhos do Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e até domingo que vem. Grande beijo.